Grande dia, hein? Queiroz está preso, vai entrar, tá fora do MEC, Bolsonaro está abalado. Vamos analisar todo o contexto político depois desse dia animado na política brasileira. Hoje temos comentários de Helena Landau, Irapuan Santana, Joel Pinheiro, Paulo Gontijo, Chicão Bulhões, Tiago Mitrô e Pedro Cunha Lima. Estamos recheados de boas companhias. Veja agora o Livre de Notícia. Fabrício Queiroz está preso. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro é apontado como centro operacional do esquema de rachadinhas envolvendo a família Bolsonaro. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas vamos começar pela prisão em si. Será que ela tem embasamento? Quem vai responder é a economista e advogada Helena Landau. Porque se de fato tem uma prova de que a esposa dele argumentava que ele estava ameaçando testemunha, ele está fazendo um processo de obstrução de justiça ali. Então, de fato, você tem base para uma prisão preventiva, né? Porque ele está atuando para impedir o prosseguimento do processo. Na realidade, é mais do que seria condição coercitiva. Eu já teria pedido uma condição coercitiva há muito tempo, dadas as seguidas recusas dele de depor. Mas aí vai para preventiva porque os garantistas, legalistas, dizem que é frágil, porque ele não tem nenhum risco de fuga, que o processo é antigo, mas tem essa argumentação de que ele estava, ao longo desse ano, ameaçando testemunhas, é isso dito pela esposa dele. Tá? Então, isso eu acho que dá a base para uma prisão preventiva. Para prender o Queiroz, essa operação de ontem teve muitos detalhes pensados para blindar qualquer tentativa de interferência política. Quem vai explicar para a gente é Irapuan Santana. Essa operação de hoje, ela aconteceu a partir de uma investigação do Ministério Público com a cooperação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, o Ministério Público do Estado do Rio, com a cooperação do Ministério Público do Estado de São Paulo, e aí o negócio foi tão bem feito que o delegado ele só soube que ia acontecer uma prisão hoje às 6 horas da manhã. Então, assim, aquilo que a Helena falou, que as pessoas estão confabulando muito se é uma preventiva, que a preventiva é assim ou assado, na verdade as pessoas estão chutando, porque nem quem está dentro da operação sabe direito o que está acontecendo de tão sigilosa que ela tá sendo, né? Então é importante a gente ver que a gente entender como que o Bolsonaro estava desesperado com a questão do que acontecia no Rio de Janeiro, de fato, e aí acabou sofrendo essa volta aí trazida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Civil, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que não adianta muito também ficar falando tanto da Polícia Federal se os órgãos do Ministério Público eles têm independência para poder continuar e presidir e acompanhar os inquéritos e as investigações. Agora, para entender a relevância política inteira desse caso, a gente precisa deixar claro uma coisa. Queiroz não é apenas ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Ele é amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Quem vai contar para a gente é Joel Pinheiro. E o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, não vamos ter ilusão de que o Queiroz era uma relação só com o Flávio, né? Pelo contrário. O Bolsonaro, o maior amigo do Queiroz é justamente o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava do início ao fim lambuzadíssimo de Queiroz, né? Teve cheque do Queiroz para a esposa do Bolsonaro. O Bolsonaro contratou, enquanto ainda era deputado, uma filha do Queiroz. Ela recebeu dinheiro público, não pisou um dia em Brasília, porque ela era personal trainer, ou seja, funcionária fantasma.
Então, quer dizer, o Bolsonaro está misturado com essa família do Queiroz, que está ligado, portanto, a Rio das Pedras, a possíveis vínculos com milícia. É tudo uma coisa só, né? Quem determinava os cargos, quem escolhia qual filho ia concorrer ao quê, era quem? Era o pai. O pai é a grande relação. Agora, o Flávio teve o azar, o Flávio, justo o Bolsonaro mais afável de todos, que não é muita coisa, hein? Mas dentre aqueles ali era o mais afável, que sabe conversar, justo ele caiu de ser o gabinete do operador ali, né? Então ele está em maus lençóis agora. Eu não duvido até que a gente vai ver a família meio que já um pouco já aconteceu, né? Dar uma distanciadinha ali do Flávio para não queimar os demais. Se a prisão de Queiroz abala em cheio o círculo do presidente, como vai ser a narrativa bolsonarista agora? Quem responde é Paulo Gontijo. Acho que tem um ponto importante aqui, assim, sempre tem quando tem algum golpe contrário, né? Alguma escândalo, alguma demissão, a saída do Moro, quer dizer, redes bolsonaristas, elas rapidamente são ativadas em torno de uma narrativa vitimizadora, né, do bolsonarismo. Então, no caso do Moro, é o Moro traíra. Agora, eles estão emulando o que o petismo fazia lá atrás. Eu já tenho visto isso começar a aparecer com coisas do tipo publicar a lista de todos os anunciados pelo COAF com movimentação financeira suspeita. Assim, mas por que só o Flávio Bolsonaro foi investigado? Ou por que essa velocidade? Ou por que eu quero ver se a justiça vai ser assim com os outros? Então, sempre vai ter uma tentativa de dizer o seguinte: as instituições estão trabalhando, estão aparelhadas por outro lado, estão trabalhando contra. E é porque a gente vai contra esses interesses que a gente tem sofrido tanto. Bom, claro que isso não é nada verdadeiro. É a mesma coisa que o petismo falava lá em 2015, 2016, por exemplo, quando falava assim: nunca se julgou tão rápido um caso, nunca alguém foi condenado tão rápido, nunca as instituições fizeram isso. Quer dizer, é o mesmo discurso vitimista, mas também é um discurso desesperado. Agora vamos lembrar o seguinte: o caso do Queiroz aconteceu quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual na Alerj, a Assembleia do Rio, e portanto se insere em um contexto maior, que é a corrupção mais rasteira da política carioca. Quem vai explicar essa confusão pra gente é o deputado estadual associado do Livres na Alerj, Chicão Bulhões. O Rio ele tem um histórico aí de 4 governadores, ex-governadores presos. Um está preso, o ex está preso, o outro anterior está preso também, os outros 2 também foram presos, deputados foram presos. Então, assim, é um ambiente meio de terra arrasada politicamente, muito relacionado a questões de corrupção, e essa questão da rachadinha, muitas vezes, não entra nem no bolso da pessoa, mas vai para pagar o caixa 2 das campanhas, né? Eu acho que essa questão do financiamento de campanhas é uma das questões centrais para entender muito bem essas histórias, porque muitas vezes o cara não bota necessariamente um dinheiro no bolso. Eles fazem esses esquemas para desaguar como caixa 2 em campanhas, né? Então é muito importante entender também essa lógica, porque às vezes a pessoa fala: pô, mas o cara não enriqueceu, o cara continua tendo uma vida normal, declara no patrimônio dele, mas não é exatamente para botar no bolso, é para beneficiá-los, sim. Não sei se foi o caso do Queiroz especificamente, porque, como alguém disseram aqui já, há alguns indícios de que realmente haveria algum tipo de pagamento para questões pessoais, mas é muito comum, infelizmente, essa questão do caixa 2, em especial aqui no Rio. Então, acaba que você aparelha o Estado, né, para favorecer um projeto de poder e aproveitar não só contratos públicos, mas também, infelizmente, parte do salário das pessoas que são indicadas para cargo de comissão, muitas vezes para bancar esses projetos de poder. Aqui no canal você pode ver a íntegra dessa nossa conversa analisando a prisão do Fabrício Queiroz. Abraham Weintraub está fora do Ministério da Educação, então agora é hora de passar a régua e analisar o fracasso de Weintraub na gestão do MEC. Quem vai fazer isso pra gente é o deputado federal Tiago Mitrô. E queria fazer uma rápida avaliação da educação, do Ministério da Educação no governo Bolsonaro. Primeiro de tudo, é importante falar que desde o início o governo Bolsonaro elegeu as batalhas erradas em se tratando de educação no país. A gente é um país que tem índices ainda muito altos de analfabetismo funcional, a gente vai muito mal nos testes internos e externos
de nível de aprendizagem e de qualidade da nossa educação. E o governo Bolsonaro, desde o início, optou por, através do Ministério da Educação, ao invés de resolver esses graves problemas estruturais na formação dos nossos jovens e crianças no país, transformar o Ministério da Educação ali num instrumento da sua guerra ideológica. Desde o início, quando nomeou o ministro Vélez por indicação de Olavo de Carvalho, até a opção do sucessor de Vélez, Abraham Weintraub, mostra que educação não é uma prioridade para o governo Bolsonaro. E quando a gente analisa especialmente esse 1 ano e pouco de gestão do Weintraub, do ministro Weintraub, a gente vê que o fato só piorou. Essa escolha de guerra ideológica foi exacerbada nesse 1 ano e pouco da gestão do Weintraub, e os problemas estruturais da educação brasileira foram pouquíssimo endereçados, desde problemas da nossa educação básica até problemas do ensino superior. Ao invés de sentar na mesa como um adulto, ministro de todo o Brasil, e que tem que endereçar ali os problemas de forma madura, o ministro Weintraub optou muitas vezes por partir por um embate ideológico infrutífero e de confrontar as instituições e o setor de educação já presentes. Não que elas não tenham que ser modificadas, que as políticas atuais não tenham que ser revistas, mas inclusive para quebrar as barreiras existentes, a forma com que mudanças são propostas, ideias são apresentadas, tem que ser muito diferente do que o ministro optou por fazer. Então, o que a gente viu ao longo desse 1 ano e pouco do MEC de Bolsonaro foi uma completa inoperância do Ministério em relação à resolução dos problemas efetivos que a educação brasileira enfrenta, e a utilização do Ministério da Educação e a utilização do próprio cargo de ministro pelo ministro Weintraub para satisfazer ali necessidades políticas e pessoais do ministro, de se projetar para sua base ideológica, de utilizar a exposição do cargo para ficar fazendo guerrinha na internet, no Twitter, e mandando recado para Deus e o mundo, ao invés de sentar na cadeira como um adulto e resolver os graves problemas que o país tem. Então, em resumo, uma gestão lamentável que em muito pouco ou nada resolveu os nossos problemas estruturais de educação, e que há muito desejamos que possa ser virada essa página, que o ministro Weintraub saia finalmente do Ministério da Educação, e que, ao invés de colocar um ideólogo no cargo, o presidente Bolsonaro possa finalmente colocar alguém verdadeiramente interessado em resolver os nossos problemas e melhorar a qualidade da educação brasileira. Bem, e para onde o MEC deve ir agora? Essa é a pergunta para o presidente da Comissão de Educação, Pedro Cunha Lima. O presidente Bolsonaro tem uma nova chance de passar a acertar no MEC, e a gente torce por isso e espera que isso aconteça. O MEC não pode ser um instrumento de disputa ideológica. É o que a gente assistiu até aqui. A gente não fala de uma agenda relevante e da agenda que interessa, valorização do professor. O professor precisa estar valorizado, é o principal instrumento de transformação na educação de um país. Fala de falta de vaga na creche. O Brasil até hoje não oferece vaga na creche para a criança mais pobre. Falar da implementação da Base Nacional Comum Curricular, nosso currículo que precisa ser implementado com eficiência. Articular, liderar o processo do novo Fundeb, um desenho tão decisivo para a reversão dos resultados educacionais brasileiros. Então não tem que estar falando de se Paulo Freire é culpado ou não pela destruição da educação brasileira. Não tem que estar falando qual é a região do país que tem que ter diploma de sociologia, ou ficar falando de balbúrdia, de universidade. Essa não é a nossa prioridade. A gente corrige o que está errado, e tem muita coisa errada, mas ocupa a energia do ministério mais importante de qualquer governo em uma agenda que é o que o Brasil espera em termos de um novo caminho. Então a gente torce pela escolha de um nome técnico, de um nome que não goste de briga, que não goste de ficar em rede social, acirrando dois lados. A gente torce por um novo rumo para o Ministério da Educação, que traga aquilo que é relevante.
Esse foi o Livre Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã. A gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e eventualmente come pipoca para acompanhar isso tudo também.